Oi, professor Ivan, meu nome é João Tadashi e essa é a minha apresentação do Desafio de Mecânicas. Peço desculpa pelo atraso de enviar a apresentação, enviei o trabalho, mas depois que eu vi em uma aula do senhor que quem não conseguiu fazer a apresentação ao vivo, que foi o meu caso, que enviasse o vídeo, né? Então, tá aí para o senhor dar uma avaliada e uma analisada. Eu escolhi o jogo Batalha Naval, com a utilização de dados. Eu não estou em nenhum grupo, eu fiz o trabalho sozinho e podemos começar. Antes de começar, eu queria que a gente imaginasse essa cena. Maria e João estão em impasse tenso com suas frotas posicionadas estrategicamente. João pega o dado para o seu próximo ataque. Com um suspiro, o dado rola sobre a mesa. O dado para no número 1. Com um sorriso, João faz o seu ataque. Todos que observam seguram a respiração, enquanto ele aguarda o resultado, olhando diretamente para Maria. Então, isso que eu descrevi foi uma partida, né? Foi uma partida, não. Na realidade, foi uma jogada do jogo Batalha Naval. O Batalha Naval é uma batalha de navios. Então, você posiciona os seus navios, o seu oponente posiciona os navios dele, e um fica atacando o outro, de acordo com as coordenadas que tem aqui virada para cada um. Então, aqui são os seus ataques. Você escolhe. eh, um ponto, uma casinha dessa para você atacar, você informa, por exemplo, 4B. Aí o seu oponente olha lá no tabuleiro dele, vê se no 4B tem um navio ou tem água. Quando você conseguir acertar um navio por inteiro, você conseguiu afundar esse navio. Então, esse jogo, ele tem partidas, eu coloquei aqui de 15 a 40 minutos, mas 40 minutos é uma partida um pouco longa. Elas podem ser bem menores se os dois jogadores forem um pouco mais rápidos. Esse jogo ele pode ser jogado é, por crianças a partir de 7 anos. Então não é um jogo complexo, nem um jogo muito complicado. Então você pode jogar com seus filhos podem jogar entre si, pode ser jogado na escola, entre os amigos, pode ser jogado o professor e os alunos. Então não tem uma restrição, porque não apesar de ser uma batalha naval, não é um jogo violento. E no jogo tradicional não tem a utilização de dados. E então, a proposta de inserir a utilização de dados é para incrementar a disputa. Então, com o passar do tempo, a gente jogando, a gente vê onde é melhor colocar, onde é mais interessante colocar, quais tipos de navios podem ser colocados mais agrupados ou mais separados. Os jogadores alternam seus ataques, escolhendo as coordenadas no tabuleiro do oponente para dar um tiro. Foi nessa questão de dar um tiro por vez, um joga aqui, outro joga lá, e assim vai o jogo, que a incrementação de dados pode deixar o jogo um pouco mais empolgante. Deixa o jogo, talvez, com umas características bem mais diferentes. Não vai deixar de ser um jogo de batalha naval, mas ele vai dar novas oportunidades, novos caminhos para o jogador estar criando estratégias. Então, na minha intenção de tentar fazer o jogo ficar um pouco mais próximo da realidade, né? Onde a realidade você dá um tiro, você não sabe se ele vai acertar, se ele vai cair mais longe, vai cair mais perto, aonde esse tiro pode acertar. Mas o acaso ele também interfere um pouco aí na jogada. Então foi aí que eu pensei na quantidade de tiros ser definida pelo dado. Então, o valor que sai no dado vai definir a quantidade de tiros que a gente pode estar utilizando. Se saiu 3 ou 5, o jogador ele vai dar um tiro apenas, como se fosse uma jogada comum. O 2 você pode dar dois tiros. Então, você pode acertar um navio, você pode acertar a água, vai depender do tabuleiro do seu oponente. Mas se você tirar o 4, você tem direito a dois tiros. Só que um dos tiros com certeza vai cair na água, porque o seu oponente vai escolher um ponto na água para te informar. Ó, desses dois tiros que você deu, o primeiro é um tiro normal, então ele pode cair na água ou ele pode atingir um navio. Mas o segundo tiro, você ganha o direito apenas do seu oponente informar um ponto na água. O número 6, você vai dar apenas um tiro, e esse tiro vai cair na água. Então, o seu oponente também vai informar apenas água para você. Algumas mudanças básicas na mecânica do jogo, porque antes a gente posicionava os navios e fazia apenas um ataque por vez. Agora a gente tem a utilização dos dados, que pode
ter ataque, ou você vai fazer os ataques, eles podem acertar um navio ou água, ou seu ataque pode falhar e não acontecer nada, ou então você pode ter a chance de utilizar um dado especial, aonde vai ter ataques especiais. Em relação à dinâmica básica do jogo, antes a gente tinha tensão à medida que os jogadores tentavam adivinhar a localização dos navios. Com a inclusão de dado, o jogo se torna mais imprevisível e emocionante. Agora, os jogadores precisam adaptar suas estratégias para as novas possibilidades que surgem além das dinâmicas tradicionais. Também temos mudanças na estética do novo jogo, né? Então, agora com grandes jogadas causadas pela incerteza do dado, ou dos dados, né? Porque temos dois, os ataques geram novas emoções, além do simples acertar ou não, já que novos caminhos são abertos para novas estratégias, né? Que antes, no jogo tradicional, você tinha apenas aquela incerteza, vai acertar ou não. Então, as emoções eram baseadas nisso. E agora, como você tem, além disso, você tem os dados, você pode acertar, você pode não acertar, o seu tiro pode cair no seu campo, como a gente vai ver agora nos próximos dados. Ou você pode deixar de jogar, pode perder a jogada, então novas emoções vão aparecendo. Aqui a gente pode estar inserindo o dado especial, que é um dado de 6 lados também. Eu coloquei de 6 lados para não ficar muito complexo o jogo e ficar com uma mecânica muito bagunçada e difícil de entender. Um deles é o ataque reverso, onde você dá 2 tiros, mas um desses tiros vai cair no seu tabuleiro. É o seu oponente que vai escolher a coordenada dessa célula aonde o tiro que você deu vai cair. Outro ataque é o ataque com destroços, onde você dá um tiro e além de atingir o local escolhido naquela única célula, ele atinge também uma célula de cada lado. Pode ser na horizontal ou pode ser na vertical, fica a sua escolha. O torpedo, que é o número 3, ele só pode ser usado se você tiver um submarino na sua frota. Se você não tiver esse submarino, você vai apenas dar um tiro normal. Então você lança um torpedo certeiro, seu oponente deve informar um ponto onde existe parte de uma embarcação e atingir ele. O próximo ataque especial é o ataque aéreo mais deslocamento. Ele está representado pelo número 4 aqui. É onde você tem direito a 2 tiros. E após dar 2 tiros, você pode mover. Se você tiver um porta-aviões, você pode mover ele para qualquer lugar do seu tabuleiro. Para assim você confundir o seu oponente. Só que os 2 tiros e o movimento no porta-aviões, ele só pode acontecer se você tiver um porta-aviões na sua frota. Se você não tiver, você vai dar um tiro apenas, como se fosse uma partida tradicional. O próximo é o bombardeio, onde você obrigatoriamente também tem que possuir um navio do tipo cruzador, onde utilizando o bombardeio, você tem direito a dar 6 tiros. O seu oponente vai escolher 3 desses tiros para não te revelar. Então você dá 6 tiros e quem escolhe quais desses tiros vão atingir é, o tabuleiro do oponente é o próprio oponente. Se os 6 que você atirar forem navio, então pelo menos 3 deles vão ser revelados, os outros 3 vão ser escondidos. Caso você tire o anula ataque especial inimigo, que está sendo representado aqui pelo número 6, você vai dar 2 tiros tranquilamente. Então você dá 2 tiros. Esses tiros podem acertar a água ou pode acertar um outro navio. E ao mesmo tempo você vai anular o próximo ataque especial do seu oponente, né, do seu inimigo. Então, se na próxima jogada o seu inimigo tirar o número 1 no dado, ele vai passar a vez para você. Como foi pedido na descrição da tarefa, é um quadrinho das mecânicas e as dinâmicas e estética do jogo tradicional. Eu não vou passar por todas, porque senão a apresentação vai ficar muito longa, mas ele está no arquivo. Então, se precisar de uma análise mais profunda, eles estão inclusos aqui na apresentação de slide. E aqui está as mecânicas dinâmicas e estéticas, né, o MDA, do jogo tradicional, das mecânicas tradicional, mais o dado de 6 lados e mais o dado especial. Bastante coisa muda, eu achei interessante, porque a gente insere o dado e acha que apenas vai mudar poucas coisas, mas o jogo ele ficou muito mais complexo. Então, eu fiquei um bom tempo tentando analisar o que pode ter mudado, e se eu tivesse ficado muito mais tempo, com certeza muita coisa também teria saído. Então, para concluir, né, o jogo Batalha Naval com dados, os ataques especiais aprimoram a jogabilidade do jogo,
e proporciona aos jogadores opções de estratégias, né? Então você, além das estratégias tradicionais, agora com dados as estratégias ficam bem mais complexas, né? Porque você tem tipos de tiros, tipos de ataques, né? O ataque pode falhar, ou você tem direito a usar o dado especial, mas ao utilizar o dado especial você acaba beneficiando o seu oponente, ou você é beneficiado, ou ambos, né? O dado de ataques especiais aumenta a dinâmica no jogo, podendo ser boas ou falhas para quem sorteia o dado, que foi o que eu acabei de falar. E tirar o dado especial, né? Você tirar o número um no dado tradicional e tirar o dado especial não é sinônimo de sucesso apenas. Isso melhora a experiência do jogo e você passa, né, a escolher melhor os navios que farão parte da sua frota. Se você não tiver determinado navio na sua frota, você também não pode utilizar alguns tipos de ataque. Então, isso deixa o jogo muito mais interessante. Então, essa foi a minha apresentação sobre o jogo Batalha Naval, utilizando dados, e muito obrigado por ouvir, professor.